Bom, tá cedo, eu vim trazer uma palavra para o seu coração, algo que na madrugada Deus falou comigo, algo forte, e eu queria compartilhar com vocês. Como importante é para a gente trilhar um caminho para a restauração de um casamento. E uma das coisas que Deus estava falando comigo nessa madrugada, se eu já falei, eu vou falar de novo, é a respeito do silêncio dentro da restauração do casamento, dentro desse caminho que você está trilhando, dentro do deserto. Às vezes, eu sei que por causa da dor, por causa das circunstâncias, tem hora que é muito difícil, principalmente para a gente ficar em silêncio, né? E eu vejo como que Deus quer trabalhar na vida da pessoa a questão do silêncio, de ela não comentar, de ela não falar nada. E eu sei que isso é muito difícil. E por isso que Deus falou comigo nessa madrugada a respeito do silêncio. Olha, o livro de Lamentações é um livro escrito pelo profeta Jeremias, um profeta que foi caluniado, um profeta que foi tão perseguido, né? E ele tinha um objetivo. Ele tinha um objetivo que era de proteger aquele povo, né? De falar aquilo que Deus estava falando, o que ia acontecer, de avisar o povo. E o povo, muitas das vezes, eles não davam crédito àquilo que Jeremias falava com eles. Mas Jeremias, mesmo assim, o coração dele estava no Senhor. Ele estava no Senhor. Olha o que diz no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 23, 25. Diz assim, olha: bom é o Senhor para os que atêm a Ele, para a alma dos que o buscam. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Olha só, a segunda parte do versículo 26, que diz assim: bom é ter a esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Olha, os maiores planos de Deus, os maiores projetos de Deus foram construídos em silêncio. Em silêncio. Às vezes você reclama que você está sozinha, que você não tem ninguém para conversar. Será que esse estar sozinho, não ter ninguém para conversar, não é um propósito de Deus? Já parou para pensar nisso? Porque tem pessoas que estão na restauração, elas acham que elas têm que conversar com todo mundo, elas têm que expor a situação para todo mundo, elas acham que tem que pedir a opinião de todo mundo, ou ela pediu a opinião de um, ela ficou meio indecisa, não sabe o que vai fazer, e ela sai falando para todo mundo o que ela está passando. Ela sai falando para todo mundo o que o marido fez, o que a esposa fez, o que deixou de fazer, né? E esquece que os maiores projetos de Deus foram construídos em silêncio. Em silêncio. Eu já compartilhei aqui algumas vezes, vou compartilhar de novo. Todo o meu processo que eu passei de restauração, uma das coisas que Deus mais falou comigo foi o silêncio. O silêncio tanto de não me dirigir mais a reclamar, a murmurar, o que a gente pode dizer, não vou falar só para reclamar ou murmurar, mas muitas vezes a gente quer desabafar com uma pessoa, né? E Deus ele sempre falava comigo, olha, eu sou o seu conselheiro. Eu sou aquele, por exemplo, o seguinte, muitas vezes você vai falar com uma pessoa, você fala com outra pessoa, às vezes você acha que eu tenho que falar porque senão eu vou explodir. Só que tem uma coisa que é o seguinte, você fala com alguma pessoa, ou até mesmo pessoas que você ama, que torcem por você, mas ela está vendo você sofrer e ela não acredita na restauração, assim como você tem que acreditar, assim como a palavra de Deus te orienta. Então ela acaba te aconselhando conselhos que não vão vir, que não são de acordo com o propósito de Deus.
Por isso que Deus entende que o silêncio é a melhor resposta para você. Porque em silêncio é que ele está construindo tudo. Agora, quando você sai, vai fala com um, fala com o outro, como eu disse aqui, às vezes ela vai te dar um conselho que não está de acordo com a palavra de Deus. Ou até mesmo a pessoa ela vai criar a palavra certa é um ranço do seu esposo, da sua esposa, né? E cria mágoa, cria rancor. Eu disse aqui que no meu processo do meu deserto, assim, foram poucas as pessoas que sabiam, né? Algumas sabiam o porquê da situação que me sustentava, ajudava a me sustentar em oração. E eu sabia que eram pessoas que compartilhavam muitas vezes da mesma fé. Gente, o quão é difícil você achar uma pessoa que tem a mesma fé que você, da restauração do casamento. É difícil demais. Todas as pessoas em nossa volta, igual eu falei, não é nem por maldade, não. É porque achar que não, a pessoa merece ser feliz, essa pessoa está sofrendo demais, né? Ou por achar que é o seguinte, que o seu esposo ou sua esposa está fazendo sacanagem com você. Eu vou falar claro para que a gente possa entender. Mas as pessoas não conseguem enxergar as coisas no mundo espiritual, que existe um propósito no mundo espiritual. Existe também uma ação, muitas vezes, que o marido tá cegando o esposo, cegando a esposa, né? Então você tem que entender que a sua luta não é contra ele, sua luta é totalmente espiritual. Sua luta não é contra a carne nem contra a sangue, assim contra as potestades das trevas. Existe um propósito, porque o propósito de Deus ele vem com um tratamento para você, te lapidando, te transformando, quebrando o seu eu, né? Quantas de nós ficamos... a situação chegou um caos porque a gente a gente falava tudo que vinha na nossa cabeça, né? A gente não conseguia controlar, a gente não conseguia verdadeiramente manter o silêncio, né? E o silêncio ele é primordial no processo de restauração de casamento. Se você está aqui me ouvindo e você fala com um, fala com outro, e você não consegue, quer dizer que é o seguinte, enquanto você não deixar ser tratada por Deus, e o deixar ser tratada por Deus é você controlar os seus sentimentos, principalmente em relação à fala, posso dizer, você vai ficar caminhando, circulando no deserto, até você entender que o processo ele demanda silêncio, ele demanda você ter controle. Eu estava falando com uma pessoa esse final de semana, que eu fui pregar para alguns casais, e eu estava conversando com a pessoa o quão importante é o processo do silêncio. E o silêncio, você constrói totalmente a sua casa, constrói totalmente a sua vida novamente, quebrando o seu eu. Por exemplo, quando a gente olha lá no livro de Gálatas 5:22 a respeito dos frutos do Espírito, quantos de nós estamos orando pedindo os frutos do Espírito? E eu digo e repito e falo mesmo, porque eu precisei disso. Existe um fruto do Espírito que eu precisei demais orar por mais, mas demais dele, muito para ele. Igual tem lá o amor, a paz, a mansidão. Eu era uma pessoa que eu tinha mansidão, eu tinha paz. Mas tinha uma coisa que eu acho que é o problema de grande parte das mulheres, principalmente, se chama domínio próprio. Gente, eu não conseguia dominar os meus sentimentos, eu não conseguia dominar as minhas emoções. Quantas vezes eu queria resolver as coisas na mesma hora? Se eu ficasse, ou se eu viesse alguma coisa na minha cabeça, alguma cisma, ou alguma, desconfiança, eu queria na mesma hora resolver aquela situação. Eu não tinha domínio, quer dizer, eu não tinha domínio sobre os meus lábios, eu não tinha domínio sobre os meus sentimentos, né? Porque Deus ele não age dessa forma. A forma prudente de Deus agir, ele só age no silêncio, ele trabalha em silêncio e ele quer que isso seja construído dentro de cada um de nós, principalmente nós que estamos no deserto, principalmente você que está no deserto, que está me ouvindo aqui. Eu passei pelo deserto. Então é o seguinte, o que eu mais aprendi na minha vida é que todas as coisas que eu construí foi quando Deus me ensinou a ficar em silêncio, a manter o silêncio. Por quê? Porque no silêncio, Deus ele consegue agir
tanto na minha vida quanto na vida daquela pessoa que eu estava orando. Então aprenda isso, aprenda. Deus ele está construindo você no silêncio. Então domine os seus lábios, domine os seus pensamentos, domine as suas emoções, para que você não venha ser controlada por impulso, né? A gente sabe o quanto que é difícil. Muitas vezes você está no deserto de ver a outra pessoa com AOM ou OH. Mas eu quero dizer para você o seguinte: o silêncio, ele é a prova que você confia, e Deus ele precisa de testar a sua confiança. Não é a confiança no seu marido, mas é a confiança que você tem em Deus, a confiança que você está orando e pedindo, clamando para que Deus venha lapidá-lo, transformá-lo, libertá-lo, sabe? E muitas vezes a gente fica de um lado para o outro, fala, ai meu Deus, eu não sei. Aí você vai e conversa com um, será que vai restaurar? Será que Deus vai trazer de volta mesmo? Enquanto todo o processo demanda silêncio, porque Deus trabalha em silêncio. Tem outra coisa que eu queria deixar aqui também, lá no versículo 28 diz assim, olha, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. A coisa mais difícil que tem no deserto é o processo de solidão. Já parou para pensar nisso? Gente, como é dolorida essa solidão do deserto. As pessoas, assim, muitas pessoas nos abandonam, amigos, não são mais as mesmas amizades, não são as mesmas pessoas que estavam ao nosso redor. Como isso machuca a gente, né? Tem final de semana ou durante a semana, sempre aquele processo de solidão. Só que você não entende que foi o próprio Deus que te colocou nessa situação. O próprio Deus te colocou para que você venha não sentir falta da outra pessoa ou da vida que você tinha, mas para que você venha valorizar a presença dele, para que você possa valorizar a presença de Deus. Coloca isso no seu coração. É engraçado que uma vez eu dei uma palavra e eu não sei se eu já deixei aqui para vocês. Quando nós valorizamos a presença de Deus, eu lembro que quando a Arca da Aliança voltou, Davi, ele fez uma festa para receber a arca e ele dançava na presença de todos ali, ele não se importou, ele valorizou a presença de Deus. Mas a esposa de Davi, ela ficou incomodada porque ela achava que Davi estava querendo se mostrar para outras mulheres, né? E a esposa dele ficou incomodada com aquilo, ela não soube valorizar a presença de Deus. Então é o seguinte, valorize a presença de Deus em meio a toda essa situação, porque essa solidão, ela é um propósito de Deus também. Ela é um propósito para que você venha valorizar a presença de Deus na sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar aí para vocês, que vocês possam entender quão importante é o silêncio em todo o processo. O silêncio que está sendo construído dentro de você, para você, a favor de você. Amém? E entender também que o período de solidão é o período que você venha valorizar a presença de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.